E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui nesse segundo encontro eu vou tentar ser o mais claro possível, porque nós vamos abordar algumas questões mais específicas da direção de fotografia. Esse é o nosso segundo encontro para falar sobre direção de fotografia no audiovisual. Hoje eu vou falar para vocês sobre campo de visão, sobre enquadramento, sobre luz, sobre composição, sobre câmeras, sobre celular, e espero que vocês depois possam se dedicar, possam estudar sobre cada uma dessas coisas com mais afinidade, falar de competências que cabe ao diretor ou à diretora de fotografia dominar para poder fazer um trampo massa, para poder fazer uma coisa bonita. Uma parada que seja interessante de se assistir. Então vamos nessa. Você sabe que o fotógrafo, para ser um fotógrafo artista, para ser perfeito o artista, é preciso inteligência, um pouco de consciência e também golpe de vista. Para começar, eu queria dizer para vocês que tem uma linguagem técnica no audiovisual que se chama campo de visão ou campo visual. O campo de visão ou campo visual é tudo que você está enxergando nesse enquadramento, Esse é o campo normal, é o campo de visão normal do audiovisual. E também existe o extracampo. O extracampo é tudo que está aqui ao redor. E aproveitando isso, eu queria destacar uma coisa. Muitas pessoas falam, e assim, de fato é isso. O cinema, o audiovisual, ele é um recorte de alguma coisa que está acontecendo, é um recorte de uma realidade. Então, nesse momento aqui, eu escolhi fazer um recorte com esse enquadramento, com essa luz, para falar com vocês sobre questões técnicas da direção de fotografia. Imagino, inclusive, que alguns de vocês devem ter reparado que a luz mudou um pouco em relação à primeira aula, O que aconteceu? Eu gravei aquela primeira aula usando basicamente só a luz da janela. E agora eu gravei usando duas luzes artificiais para poder mostrar para vocês que também é possível criar outras composições de luz e gerar outros sentimentos no mesmo lugar. Pegando esse embalo aí do campo de visão, a gente pode falar dos planos. No cinema, a gente tem diversas denominações de planos, mas são coisas muito fáceis de entender. A gente começa falando do plano geral. É aquele plano que você escolhe enquadrar tudo que você quer que seja apresentado no seu filme. Esse é o plano geral, e aqui tem alguns exemplos que vão estar passando de fotografias de planos gerais de algumas obras cinematográficas. Então, assim, o plano geral é o plano mais aberto, é aquela cena que te conduz, aquela cena mais ampla, aquela coisa que abrange tudo e que você tem a visão de tudo que o diretor de fotografia decidiu mostrar. Logo depois do plano geral, a gente tem um plano conjunto. O plano conjunto é um pouco parecido com o plano geral, porém no plano conjunto, o diretor de fotografia ou a diretora de fotografia vai decidir, vai enquadrar ali tudo que é de elemento daquela cena. Então, por exemplo, se existe ali um grupo de reizado que tem que ser gravado, que tem que ser fotografado, é um plano conjunto, porque a gente está enquadrando todas as pessoas daquele grupo cultural naquela fotografia, tá certo? O plano geral é o plano aberto, que inclui tudo, e o plano conjunto é um pouco parecido, só que ele é mais direcionado para os elementos daquela composição de cena. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar no plano americano. O plano americano é um plano que apresenta a pessoa, o personagem, dos joelhos para cima. Você pode optar por trazer um recorte, mas sem fechar tanto. Mas de fato, no plano americano você consegue dar um destaque a mais para um só personagem, seja para dois personagens. O plano americano tem essa regrinha, Geralmente é do joelho para cima. Até agora a gente falou de 3 planos. A gente falou do plano geral, do plano conjunto e do plano americano. Beleza? A gente também traz o exemplo do plano médio. Ele, diferente do plano americano, ele vai fechar um pouquinho mais. O plano médio, ele vai trazer a pessoa fotografada, o elemento fotografado, da cintura para cima. Então ele já traz uma concentração a mais para a pessoa que está assistindo, Já traz um sentimento diferente, uma atenção a mais para o telespectador. E isso faz desse plano um dos planos mais utilizados, por exemplo, em documentários. E esse plano que eu estou utilizando aqui agora é um plano médio, da cintura para cima. E aqui a gente tem um plano médio muito claro, Mais um plano para vocês poderem conhecer, o close-up ou plano fechado. O close-up ou plano fechado, como vocês queiram chamar, diferente do plano médio, no close-up a gente apresenta um pouco mais de detalhe daquele objeto que a gente quer dar destaque. Temos também o plano detalhe. No plano detalhe a gente consegue evidenciar coisas mais sucintas do objeto que a gente quer destacar. Então assim, o próprio nome já diz, plano detalhe. É aquele plano que você pode explorar de forma mais específica determinado objeto, valorizando os detalhes e tudo mais. Suponhamos que você vai filmar uma plantação de feijão. Vamos contar a história da safra do feijão aqui na nossa região. No plano aberto você filmou a roça inteira. No plano médio você fez um pouco mais fechado ali em só um pedaço daquela plantação de feijão. E aí para poder a gente colocar aquela cereja em cima do bolo, passear aquela coisa, do detalhe, filmar ali na mesma altura do pé de feijão. No plano detalhe você já foi direto pro pé de feijão. Sacou como é que funciona o negócio? Primeiro você vai gravar cada um desses elementos, cada uma dessas cenas. E aí na montagem você vai pegar e colocar, entendeu? O plano geral apresentando onde é que é aquela roça de feijão. O plano médio só com um pedacinho,
né, um pedaço específico daquela roça de feijão. E aí o plano detalhe pode ser o feijão lá nascendo com a florzinha ainda brotando. Esse foi um exemplo simples que eu encontrei aqui agora para falar com vocês, só para evidenciar, só para deixar mais visível, né, como é que a gente usa os planos na prática. Como eu te dei um exemplo prático de sequência de planos, né? Uma informação interessante que é do plano sequência. Uma das principais características do plano sequência é não ter corte. Essa é a primeira característica principal do plano sequência. Uma outra questão é que o ambiente do plano sequência vai se modificando ao decorrer do roteiro. Ou seja, o plano sequência é mais ou menos como se fosse os olhos do telespectador gravando aquela parada, entendeu? Gravando aquele próprio filme. Assim, eu vou trazer uns exemplos bem simples para vocês entenderem de fato como é que funciona. Um exemplo de plano sequência pode ser você pegar o seu celular e gravar, entendeu? Da hora que você sai de sua casa até a hora que você chega na sua escola. Esse pode ser um exemplo de plano de sequência. Eu falei aqui, né, mais ou menos de ser o olhar do telespectador, aí queria trazer outro exemplo. Câmera subjetiva e câmera objetiva. Câmera objetiva, na verdade, não é a câmera em si, né? É o ângulo, é o recorte. A câmera objetiva, né, o ângulo objetivo é aquele ângulo que o filme quer passar, que o diretor de fotografia quer passar. É de fato o que está na cena. Mas, por exemplo, vocês já repararam que às vezes você está assistindo um filme, aí de repente tem um recorte, por exemplo, em uma carta que está sendo lida, né? Aí tem lá um plano mostrando a pessoa lendo a carta, aí depois tem lá um plano da própria carta. É como se você entrasse no filme e estivesse lendo a carta. É um exemplo de câmera subjetiva. Eu vim conversar com a senhora, dona Margarida. Eu lembrei de onde eu te conheço, mulher. Tu foi minha professora quando eu era criança. Sou eu, Violeta. A gente segue e vai falar também de ângulo. Assim como tem uma variedade de planos, existe uma outra variedade de ângulos. No audiovisual, os ângulos são responsáveis também por trazer algumas sensações. Eu gosto de falar de ângulo, é uma coisa que falando todo mundo começa a entender de fato. Quando você vai fotografar uma criança, quando você vai fotografar um animal pequeno, alguma coisa que seja pequena, certo? É sempre interessante você manter uma linha horizontal daquela coisa, geralmente pegando a linha dos olhos. Então assim, se nós vamos fotografar uma criança, é interessante que a gente se abaixe para poder filmar aquela criança, né? Para poder ficar na linha dos olhos dela. Aí para vocês entenderem um pouco melhor na prática, vou falar para vocês também sobre ângulos na produção audiovisual, beleza? Desejo uma fotografia como esta. O primeiro ângulo que eu quero falar para vocês é sobre o ângulo normal, que é justamente esse ângulo que atende ali a proposta da linha dos olhos, tá certo? Então a gente tem aqui um exemplo de ângulo normal. Lembra disso, velho? Ângulo normal, sempre linha dos olhos, beleza? Dando sequência, a gente também tem um ângulo alto ou o ângulo plongé, tá certo? Plongé é quando está em cima. O plongé é francês, mas assim, o ângulo alto é isso, né? É o plongé, é o posicionamento da câmera em relação ao objeto. Então, o plano alto ou plano plongé é isso aqui, ó. É a câmera posicionada aqui nessa altura, onde estou balançando minha mão, e o ângulo e o objeto fotografado cá embaixo. Então, aqui a gente tem um ângulo chamado de ângulo alto ou ângulo plongé, tá certo? É a câmera sempre acima em relação ao objeto que está sendo fotografado. O outro exemplo de ângulo é o ângulo contra-plongé, ou ângulo baixo, que é o inverso. É a inversão desse primeiro exemplo que eu dei para vocês. Na verdade, agora, a câmera ela vai ficar aqui embaixo e o objeto vai estar aqui mais no alto. A ótica muda. E quando a gente muda os ângulos, a gente muda automaticamente a sensação que a câmera e que a fotografia está definindo, entendeu? Essa muda dos ângulos ela é muito importante. Outro ângulo muito comum que a galera usa, geralmente você vai ver esses ângulos frontal muito utilizado por a galera que faz vlog no YouTube e tal, blogueiro, a galera gosta muito de usar esse ângulo frontal, que é um ângulo onde a câmera está exatamente de frente, mais ou menos na altura do seu nariz. Nós temos ainda o ângulo lateral, que é um ângulo que vai mostrar geralmente o objeto mais de perfil, seja uma pessoa, seja uma flor, seja um animal. O plano lateral ele vai trazer esse elemento, né? Essa sensação no ângulo de 45 graus, uma parada dessa. Então esse ângulo lateral, a gente repara muito nas montagens de alguns documentários. Existe também o ângulo traseiro ou ângulo de nuca. É o ângulo que pega as coisas de costa. Então, eu estou filmando um objeto de frente, no ângulo lateral, no ângulo plongé, contra plongé. E aí eu quero trazer aqui para trás. Eu vou trazer a minha câmera, né, no movimento que vai trazer, que vai me apresentar de costas. E falar, não, agora eu vou pegar e vou mostrar também a parte de trás desse objeto. Gente, embora pareça um pouco difícil, um pouco confuso, como a aula vai ficar salva, aí vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, entendeu? Mas também é interessante que vocês pesquisem, vejam outras fontes para vocês terem também o repertório de vocês, tá bom? Uma outra coisa que é assim, é a composição que o diretor de fotografia ele vai definir. A composição, nem sempre o diretor de fotografia define sozinho, entendeu? Como a gente falou na outra aula. Quando se tem uma equipe, por exemplo, o diretor de arte, ele trabalha ali lado a lado com o diretor de fotografia para poder definir quais são os elementos que vão compor aquela cena. Então, assim, composição é algo muito relativo. O que pode ser bom para mim pode não ser para vocês. Cada pessoa vai ter um senso estético, uma exigência estética que vai determinar, né, a composição que essas pessoas que vocês, né, vão dar nos filmes de vocês.
vocês, vamos colocar na produção audiovisual de vocês. Comigo, o que eu costumo fazer sempre? Antes de eu começar a gravar, a minha primeira pergunta é, antes de apertar o REC da câmera, o que tem aqui nesse enquadramento que não vai combinar com a mensagem que eu quero passar nesse filme? E aí, sempre que eu faço essa pergunta, aparecem os elementos. Então assim, acho que fica como exercício para vocês fazerem também. Tá em um determinado local, vai gravar, ou o que não combina com esse tema desse vídeo, sabe? Fazendo esse exercício, eu acho que vocês conseguem trazer uma composição bacana para os materiais de vocês. Mas composição especificamente é uma coisa que vai muito do senso estético. Não tem como eu falar aqui para vocês montarem uma composição de forma A ou de forma B. A composição é uma coisa que vocês vão construir, que vocês vão lapidar, né? No dia a dia da prática que vocês fizerem aí nas produções audiovisuais. Galera, uma das coisas fundamentais no processo de direção de fotografia é a luz, né? Afinal de contas, sem luz não tem imagem. Ou seja, a gente tem que prestar muita atenção em como está a luz, em como é que a gente quer montar a luz para poder garantir um efeito massa no nosso trabalho. A luz dura é aquela luz mais intensa. Já a luz suave é uma luz que ela é mais harmonizada, é uma luz que traz um outro sentimento. Complemento ainda sobre luz suave é que ela é uma luz mais difusa, né? É aquela luz mais leve, que você olha para o objeto que está sendo iluminado e não se incomoda, né? A principal fonte de luz que nós temos é a luz do dia. Então quer dizer que a luz do dia é a melhor hora para gravar? Depende. Por que depende? Porque se o sol estiver muito quente, vai ficar muito intensa e aí isso vai trazer uma estética talvez não tão agradável para o seu material. É importante reparar isso para você escolher a hora certa de você filmar. Principalmente se você for trabalhar com locações externas, ou seja, com a luz do dia. As gravações externas, né, para aproveitar a luz natural, as pessoas geralmente fazem quando? Quando tá o tempo nublado, assim, nublado meio aberto, né? Ou quando você tem uma grande incidência de nuvens no céu. Porque assim, quando a nuvem passa no sol, ela forma uma espécie de cortina. E essa cortina suaviza a luz do sol num nível excelente, que vai garantir uma captação de imagem muito bonita. Em muitos trabalhos aqui do Eu Quero Ver, a gente utiliza geralmente a luz natural, mas quando precisa, a gente também manuseia as luzes artificiais, como a gente fez aqui para gravar essa videoaula. A luz está suave quando a pessoa que está sendo fotografada ou filmada está conseguindo abrir os olhos sem dificuldade. Se você colocar uma luz dura na direção do seu objeto, na direção do seu personagem, a primeira coisa que ele vai fazer é sentir um incômodo nos olhos. Então, é interessante observar isso, porque são esses pequenos detalhes que vai te formando, né? Que vai te fazendo ser um bom ou uma boa diretora de fotografia. Gente, uma coisa muito importante que a gente tem que falar em fotografia, em direção de fotografia, é sobre o contraluz. A gente tem que imaginar que o diretor de fotografia, que é a câmera, ela vai estar sempre de costa para a luz. Cuidado com o contraluz para vocês não prejudicarem as gravações de vocês. O objeto fotografado, gente, ele fica sempre de frente para a luz. E a pessoa que está fotografando a câmera, o celular, ele vai ficar de costa para a luz, porque é assim que funciona. E uma coisa importante também, tome cuidado para você não estar na frente da luz, gerando uma sombra para o seu objeto fotografado. Então são muitos detalhes, mas com paciência, com atenção, a gente consegue ter uns resultados bem interessantes. Como já falei em outros momentos, cinema é uma parada muito cara. Então se a gente for ficar pensando que tem que ter um refletor Y ou X para poder fazer alguma coisa, talvez essa coisa não aconteça. A gente tem que fazer o que a gente quer com o que a gente tem. Uma iluminação artificial, ela pode ser feita de infinitas maneiras. Você pode comprar um refletor de 10 ou 15 reais numa casa de material de construção. Você pode acender velas, você pode acender um candeeiro, um lampião, a lanterna do seu celular. Tudo que tem luz pode ser utilizado na composição de um set de iluminação artificial. Mas aí vai depender de cada pessoa e do que é que aquela imagem quer apresentar. Essa parada toda que constrói, né, a imagem, o campo visual do filme. Então estejam sempre atentos a esses detalhes para vocês poderem produzir o melhor que vocês puderem com aquilo que vocês têm. Existe uma técnica muito comum que é a iluminação de 3 pontos. É uma iluminação muito simples de ser feita. Você vai trabalhar com uma luz do seu lado direito, uma luz do seu lado esquerdo, né? Num ângulo de 45 graus mais ou menos. E também uma luz atrás. Aqui eu estou usando uma luz no ângulo de 45 graus e estou usando uma outra luz atrás de mim. Por quê? Do meu lado direito a gente não tem tanta luminosidade. Eu tenho mais uma luz mais frontal, né? Para poder o meu rosto, para eu ficar mais bem apresentado para vocês. E somente uma luz de fundo para poder desenhar também aqui onde eu tô sentado e também dar uma estética, né, mais bonita para vocês poderem curtir a parada. A gente tá sendo atacado. Se você vai filmar com a câmera, a sua câmera ela vai ter lá a velocidade que ela vai captar a imagem. Para vídeo, o que a gente indica é que se você filmar com menos de 60 de velocidade lá na exposição da sua câmera, então assim, para você conseguir captar
uma imagem boa para poder casar bem com o som, a velocidade mínima que você pode usar é 60, tá bom? De 60 para baixo já começa a ficar muito bagulhado assim o negócio e pode não ficar tão bom, tá certo? Então assim, ó, lembre-se sempre disso, vai gravar com câmera, a exposição tem que ser de 60 para frente. Ó, embora seja muito técnico que eu vou falar aqui agora, que são de lentes, acho importante só dar uma pincelada, tá certo? A gente tem lentes do kit das câmeras, que são as lentes normais, que são lentes como essa daqui que tá aparecendo na tela aqui agora. Nós temos as lentes fixas, que são lentes como essas. É com a lente que tu consegue definir quanto de foco tu quer em cada imagem, se quer um foco maior, se quer um foco menor. As lentes fixas são lentes assim, que têm uma qualidade inquestionável. As lentes fixas, geralmente as mais comuns, são a 35 e a 50mm. São lentes geralmente utilizadas para poder gravar filmes. E aí, falando dessas lentes de zoom, quem é que geralmente utiliza lente de zoom ou as teleobjetivas, como a gente chama? As teleobjetivas ou as lentes de zoom geralmente são utilizadas em reportagens jornalísticas ou documentários, porque são gêneros que o cinegrafista ou a cinegrafista às vezes não tem a possibilidade de se aproximar tanto daquele objeto que está sendo fotografado. E agora falando de formatos, né? Essa não é uma oficina sobre filmagem com celular, mas eu queria deixar algumas informações também interessantes para vocês. Grande parte das pessoas filmam hoje com celular na vertical, ou seja, com celular em pé. O feed de todas as redes sociais está em pé, mas assim, quando você vai para outras plataformas como o YouTube, o Vimeo, que são plataformas de vídeo, lá raramente você vai encontrar um vídeo gravado na vertical. Então assim, nas produções de vocês, tenham esse cuidado, se ligou? De gravar sempre com o celular na horizontal, porque assim você vai garantir que o quadro se preencha de forma por inteira. A taxa padrão de um filme em HD, ela vai ser de 1280 por 720 pixels. Essa taxa é uma taxa que assim, quase nenhum celular hoje tem mais. O mais comum são taxas de Full HD, que são 1920 por 1080 pixels. Essa é a largura e a altura do quadro Full HD que a gente usa nas produções. Aí tem também hoje celulares que filmam em 4K, câmeras que filmam em 4K e por aí vai. Aí, por exemplo, Iago, eu vou gravar um material que vai ser exclusivo para o Instagram, para o IGTV, por exemplo, que é uma parada que tá bombando hoje. Para lá, você pode gravar com o celular na vertical, porque aquela plataforma tem uma dimensão específica que é de 1080 de largura, tá certo? Por 1920 de altura. Para o IGTV, para o Reels, você pode gravar na vertical. Mas se você está gravando um vídeo que você quer colocar no YouTube, que você quer colocar para rodar em outras plataformas e assistir na televisão, lembre-se sempre disso. A gravação vai ficar mais bonita e vai ficar mais legal se você gravar com seu celular na horizontal. Pesquisa sobre as configurações que o seu celular oferece, tá certo? Vai na internet, pesquisa lá uma videoaula sobre o modelo do seu celular, sobre a câmera do seu celular. Aprende tudo que a câmera do seu celular te oferece, porque é assim, entendendo o equipamento que você tem e colocando em prática as informações que a ela está te oferecendo, você vai conseguir com certeza gravar vídeos muito interessantes. Chama agora! Ó galera, para finalizar, só recapitulando, a gente falou de ângulo, falou de plano, falou de câmera, falou de celular, falou de formatos, né? É importante destacar que o que define uma boa direção de fotografia muitas vezes é a criatividade de vocês. É de vocês não colocar limite na imaginação de vocês, entendeu? Olha para um lado, olha para o outro, vê o que dá para utilizar para poder fazer uma luz bacana, uma luz bonita, tá certo? Se precisar acordar às 5, 6 horas da manhã para poder gravar, acordem, porque o resultado é recompensador. Se a proposta é filmar no final do dia porque a luz está mais quente, gravem também nesse horário, porque é um horário bacana de se filmar. Então se joguem nisso porque é um caminho sem volta. Quando a gente começa a fazer, começa a gostar, a gente se apaixona e a gente percebe que é a gente que fala, eu quero dessa maneira, eu quero essa estética. O cinema, o audiovisual, ele é um recorte de uma determinada coisa, é um recorte de uma realidade. Então, dentro do quadro da sua câmera ou do seu celular, velho, você faz o que você estiver imaginando e não tenha dúvida disso. Vai ficar massa. E vamos nessa, dando sequência. Eu queria agradecer assim imensamente ao convite que a ela me fez. Foi muito bom compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês. Nós ainda vamos ter um momento ao vivo que vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês. E muito obrigado pela paciência de assistir essas aulas até aqui. Beleza? É nóis, galera. Fica com Deus e um beijo.